Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Nadal, especialista em bordados com pedrarias. Sou professora aqui da Escola Maximus dos cursos A Arte de Bordar à Mão e o Bordado Luneville. E hoje vou trazer aqui para vocês uma aula incrível, onde eu vou te ensinar a rebordar chita. Isso mesmo, esse tecido tão popular aqui no Brasil, nós vamos transformá-lo em uma peça toda bordada, muito elegante, muito chique e que vocês vão ver aí como vocês podem utilizar este tecido todo bordado. Vou começar falando, gente, um pouquinho sobre os materiais que eu utilizei. Então, basicamente aqui são miçangas, paetês, cristal, tá? O cristal bem pequenininho e o vidrilho branco. Diferença entre lantejoula e paetê, olha. O paetê, ele é retinho, olha. Dos dois lados ele é retinho. E a lantejoula, ela tem essa curvinha aqui, olha. Ela faz esse abaulado, essa é a diferença. Mas tanto faz trabalhar com qualquer um dos materiais. Mas, gente, o que eu quero explicar para vocês? Usem sempre os materiais que vocês têm em casa, tá? Principalmente você que é iniciante, que está começando nesse universo do bordado com pedrarias. Então, por exemplo, Fernanda, eu não tenho cristais. Então, você pode substituir os cristais por miçangão, um exemplo. Eu não tenho vidrilho. Então, você pode substituir o vidrilho por miçanguinha. Aqui no caso, a gente tem paetê e lantejoula. Tanto faz se você só tem paetê ou se você só tem lantejoula. Então, assim, esses são os materiais básicos que a gente trabalha no bordado com pedraria. Principalmente miçanga, vidrilho e os paetês. Então, você tendo ali um pouquinho deles e em relação, gente, às cores, vocês não precisam se preocupar em anotar as cores, em saber qual que é a referência delas, porque você vai precisar das cores de acordo com a chita, tá? Que você aí comprar na sua cidade. Então, dependendo da chita que você adquirir, você vai escolher os materiais de acordo com as cores dela. Vou te explicar daqui a pouquinho certinho como você fazer essa escolha. Mas antes disso, eu queria te contar que a chita ele é um tecido indiano e que ele veio para o Brasil com a colonização portuguesa. E quando ele chegou no Brasil, foi um tecido que tomou a graça, vamos dizer assim, da população brasileira, se tornou um tecido muito comum, muito popular no Brasil, principalmente nessa época de festa junina e época de carnaval. Mas, hoje em dia, a chita tem ganhado, gente, um lugar especial no mundo da moda e da arte contemporânea. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Uma chita que fica muito elegante, que fica aí chiquíssima, ela toda bordada com pedrarias. E ela traz, gente, uma inúmera versatilidade de onde você pode estar utilizando esse bordado. Você pode fazer, olha, apliques, você pode pegar e aplicar, olha, numa camiseta, numa jaqueta jeans, você pode aplicar em bolsas, fazer acessórios, fazer broche, ou estar fazendo aí arranjos para o cabelo. Então, assim, tem uma variedade muito, muito, muito grande. E também, para você que está iniciando, pode até achar um pouquinho complicado, mas vocês vão ver que a hora que a gente colocar a mão na agulha aqui, é simples. Eu sempre digo que bordar não é difícil, bordar é trabalhoso, requer ali uma atenção, um capricho, mas bordar é fácil. E ele adianta, gente, o nosso processo de bordado, porque a gente não precisa ter ali o risco, o carbono ou a caneta que apaga com o calor, a gente pula toda essa etapa de você estar riscando, criando ali o seu risco de bordado. Então, você vai rebordá-lo
a chita. E esse sistema que eu vou ensinar aqui, você pode utilizar ele para rebordar outros tecidos também, tá? A técnica é a mesma para você rebordar chita ou você rebordar outras estampas. Então aí, olha, procure um tecido com uma estampa bem linda, que você goste bastante, para a gente estar começando o nosso bordado. Então, pessoal, como eu falei para vocês, os materiais que vocês vão escolher é de acordo com o tecido que vocês escolherem também. Então, no meu caso, olha, eu escolhi essa chita com cores bem alegres e vou, olha, colocar ela aqui, olha, no meu bastidor. Eu indico, gente, tem duas formas de bordar chita. Ou você borda no bastidor, como eu bordei ela aqui, olha, tá? Ela tá bordada no bastidor e não coloquei nenhum tecido atrás, tá? Bordei ela diretamente e foi a mesma coisa que eu fiz com essa daqui. Vocês estão vendo que essa daqui tá durinha, porque depois a gente vai fazer um processo aqui antes de tirar a chita do bastidor. A gente precisa fazer um processo aqui nela, tá? Para tirar, porque o que acontece? A chita ela desfia muito fácil. Então, ou você borda no bastidor e faz esse processo que a gente vai fazer aqui atrás dela antes de tirar e recortar, ou você pode utilizar, como eu estou utilizando aqui, olha, e colocar uma entretela colante, eu coloquei aqui, e daí eu não preciso do bastidor. Então, por que eu estou trazendo essas opções para vocês? Porque às vezes você não tem o bastidor em casa, mas não vai aí te impedir de bordar a sua chita. Então, caso você não tenha bastidor, você precisa de uma entretela. Fernanda, não tenho entretela. Você pode, então, estar colocando um outro tecido, mas que ele cole, tá vendo? Olha, um tecido colante. Eu indico a entretela, que é a mais fácil de encontrar, a mais barata, tá? Tem algumas pessoas que colocam, por exemplo, um tule aqui, mas daí você precisa do bastidor, entendeu? Pode colocar um tule, pode colocar um murinho. O murinho também é bem baratinho, gente. Você pode colocar um murinho e daí colocar a chita por cima para bordar, tá? Mas daí você precisa do bastidor. No caso aqui, eu quero deixar mais fácil para vocês e soluções que dão super certo. Então, ou você borda no bastidor, direto na chita, ou se você não tem bastidor, você precisa de uma entretela colante, ok? Eu deixei as duas opções aqui. Vamos supor que o teu bastidor é como o meu, olha, que não cabe o motivo inteiro aqui. Então, você vai fazendo ele por partes. Eu vou cortar ele aqui maior. Eu acho que esse daqui é até maior do que esse que eu tô bordando. Esse aqui é bem maior. Vamos ver se a gente acha aqui. Porque você veja, elas têm vários formatos e tamanhos, gente. Tá? Olha como essa daqui, essa flor aqui é bem maior do que essa. E aqui, olha, o legal, olha, que dá para recortar. Entende? Dá para você usar várias... Olha, essa daqui também tá um pouco maior. Então, dá para você usar várias partes da chita formando efeitos completamente diferentes, tá? Então, escolhe aí. A escolha do motivo é bem importante, tá? Eu vou escolher essa daqui porque eu quero mostrar para vocês como que eu fiz este efeito, tá? Então, mesmo que ela não caiba inteira, olha, eu vou deixar ela aqui e eu vou vir recortando. Então, olha, aqui você veja, a gente vai acabar perdendo, tá? Por isso que muitas vezes eu gosto de passar entretela, porque se eu colo a entretela aqui, ó, eu já posso vir, olha, recortando próximo dela e não perco, olha, não perco aqui. É isso que eu vou fazer, gente, ó. Eu vou cortar ele aqui e não vou colocar no bastidor, ó, porque daí eu não perco todas essas flores. Porque se eu for colocar ela aqui, olha, eu tenho que deixar, tenho que ir lá, ó, para cortar e vou ficar trabalhando com um monte de tecido em volta, tá? Essa daqui já estava perdida, eu podia ter utilizado a flor, podia, mas agora já foi, tá? Então, olha,
E se eu não colocar a entretela aqui, isso daqui já vai desfiar inteiro. Então, olha, o meu motivo aqui, que eu vou entretelar ele, gente, olha. Precisar de uma entretela um pouquinho maior, mas daí aqui, olha, é bem fácil, tá? Vocês colocam ele aqui em cima e passam o ferro, só isso. Passou o ferro, olha como ele gruda, ó. Olha como ele gruda aqui, ó, tá? Ó, ele gruda pra gente bordar, tá bom? Então, olha, eu vou passar o meu ferro aqui, principalmente nessa parte aqui que eu quero mostrar o bordado para vocês, ok? Então, olha, pessoal, já passei o ferro aqui, já entretelei. E agora aqui eu vou colocar no bastidor, tá? Estica bem, tá? Quando você usa o bastidor, você estica bem. Daí você pode cortar ou não o excesso aqui, né? Dependendo se você vai rebordar. Aqui eu cortei ele já certinho no risco, no desenho que eu quero, né? Na estampa que eu quero. Mas se você for utilizar outras partes da estampa, daí você não corta aqui. Porque no bordado, gente, com pedraria é um pouco mais difícil, sabe? Quando a gente fica reposicionando o bastidor, porque ele não fica tão firme por causa das pedrarias. Porque se a gente aperta demais, acaba quebrando materiais, essas coisas. Então, por isso que a gente, na pedraria, a gente faz o bordado exato, entendeu? Dá para você ir aproveitando os outros e mudando o bastidor? Até dá, mas ele vai ficar bem frouxinho, bem solto, porque se você apertar aqui no meio o bastidor, ele vai acabar machucando a tua pedraria e ainda pode estragar o teu bordado. Então aqui estão, gente, as duas opções, tá? Pra gente começar a bordar. Ou você usa o bastidor, e se no caso você usar o bastidor, você vai precisar da termolina, tá? Termolina leitosa. Foi ela, olha, que eu passei atrás desse bordado. Eu fiz todos os testes, gente, então eu posso te falar com propriedade. Eu bordo aqui há mais de 22 anos, então tudo eu testado para trazer para vocês aqui exatamente o que dá certo no bordado com pedrarias. Então, você pode lavar ele, que não vai soltar e não vai desfiar a chita. Então, quem for optar por bordar no bastidor, olha, vai precisar da termolina para a gente finalizar, que é ela que eu vou passar depois aqui para a gente tirar esse bordado juntinhas do bastidor para você ver como faz o acabamento aqui, ok? Se você optar por bordar sem bastidor, daí você precisa da entretela colante. Colamos aqui, olha, a entretela. Então, pessoal, agora que vocês já entenderam, já recortaram o tecido de vocês, já entenderam como bordar no bastidor ou com a entretela, a diferença aqui das duas formas que temos para bordar. Agora, nós vamos estudar o nosso tecido para fazer a escolha dos materiais e das cores, ok? Se você optar por não ter contorno o bordado de vocês, porque tem essa opção, nem todo bordado precisa de um contorno, ok? Mas, olha, por exemplo, aqui é a mesma flor, uma está contornada e a outra não. Se você optar pelo contorno, olha que aqui também, olha aqui, olha, ela tá toda com contorno. Então, você começa pelo contorno. Primeiro você faz todo o contorno da flor, para depois você fazer o preenchimento. Se você não for fazer o contorno, olha, esta ou esta aqui, olha, que não tem contorno, não precisa. Daí tanto faz você bordar. Eu particularmente gosto de bordar daí de dentro
para fora. Nesse caso aqui, eu também bordei ela de dentro para fora. Quando a gente faz o contorno, então primeiro a gente faz o contorno e depois preenche, ok? Então você tem que estudar, gente. Agora vocês têm que pegar aqui o risco, o desenho, né? O tecido de vocês e estudar ele. Como que eu vou querer fazer? Então, vocês têm que ter em mente que vocês têm que seguir as cores e o risco que o tecido te oferece. Isso, por um lado, gente, facilita muito a visão que a gente tem para ver as ideias ali. No caso deste daqui, eu optei, olha, por esses 3 materiais. 2 tons de miçanga e o branco. Então, olha, aonde foi branco, ó, vai fazendo o branco, no rosa eu fui fazendo o rosa e na parte mais escura pode ver que ela tem 2 tons mais escuros. Eu tirei um, tá? Porque achei que senão ia ficar muita mistura. Então, olha, eu optei por um tom escuro só. Então, eu trabalhei, olha, com essas 3 cores. E você vai bordando os gomos dela. Como ela tem esses, olha, ela vai não vai fazendo, olha, esses gomos claramente aqui, olha. Então, você vai fazendo os gomos da chita. Você vai seguindo, tá? O desenho, a estampa que ela tem. Então, você já escolheu os teus materiais, né? É o segundo passo. O primeiro passo é você escolher se você vai bordar no bastidor ou com a entretela. Escolheu a forma que você vai usar aí. Daí, você escolhe os materiais, tá? As cores. Eu sempre indico, gente, para fazer aqui o preenchimento, materiais menores, tá? Como a miçanga, como o vidrilho. Se você, por exemplo, quiser usar uma pérola, use a pérola número 3, por exemplo, que a pérola de 3 milímetros, ela tem mais ou menos o tamanho de um miçangão. Essa miçanga que eu tô usando aqui é a miçanga 2,6 da Preciosa. Então, você vai escolher os materiais agora, as cores aí, a cor da tua chita. Então, escolheu, separou os materiais que você vai usar e já visualizando, olha, que você vai bordar por gomos. Nesse caso aqui, que eu usei um fio junto, eu usei, para quem borda bordado livre, eu usei somente o ponto cheio. Tá? Eu usei esse fio aqui, gente, que é o brisa fino, mas você pode trabalhar com as meadas. Se você for trabalhar com as meadas, eu indico que você trabalhe aí com 2, no máximo 3 fios da meada. Então, vocês têm várias opções de fios que vocês podem fazer aqui, olha, a parte do ponto cheio. Eu utilizei o brisa fino, mas você pode utilizar, sabe aqueles redondinhos, o fio Merce, que é bem fácil, você acha em lojas de armarinho, fios fininhos que a gente faz crochê, quanto mais fino, mais bonito. Ou fio de meada, né, de ponto cruz, daí você utiliza 2, no máximo 3 fios, tá? Que daí você abre a meada ali e utiliza 2 ou 3 fios para fazer o ponto cheio. Então eu trouxe 2 opções, uma só com miçanga, olha, para vocês verem a miçanga e o vidrilho, e a outra com fio, ponto cheio, lantejola e miçanguinha. Ok? Então, gente, é isso que vocês têm que ter na mente de vocês, tá? Vocês lerem o bordado. Por exemplo, aqui, olha. Aqui eu excluí o branco, tá? Aonde é a parte mais escura, eu fiz com o fio. E aonde é a parte mais clara, eu fiz com o paetê com a miçanga. O verdinho eu mantive. E aqui, olha, na folha, eu misturei o verde, olha, e no lugar do escuro eu coloquei salmãozinho, né, que é esse tom de pêssego, né, na verdade, bem clarinho, para ele compor com o material que eu usei na flor, tá? Como eu não usei o escuro, eu usei fio e eu não queria colocar fio na cor, então é isso que vocês têm que ter em mente, vocês saberem ir lendo o bordado, tá? Vendo como que casa melhor as cores,
os pontos, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar dos pontos que eu utilizei, os pontos que você pode utilizar, mas o mais importante de você aí rebordar uma chita para que ela fique realmente chiquíssima é você saber fazer essa leitura, escolher materiais que combinem realmente com a cor dela, tá? Materiais que vão dar certo as tonalidades, você saber fazer essa leitura e essa escolha dos materiais corretos, das cores corretas. Quando você tem dúvida, vá sempre pelo mais básico, pelo mais simples. Miçanga e paetê, ou vidrilho, tá? Vidrilho e paetê. Não tem erro, ok? Então, pessoal, agora nós vamos começar o bordado. Agora que eu já dei todas as explicações, que essas explicações são essenciais para o sucesso do seu bordado, né? Você escolher a forma da entretela do bastidor, você ler o seu bordado, você analisar ele, você fazer as escolhas corretas de materiais. Então, agora nós vamos para os pontos, ok? Eu bordei, pessoal, olha, com o fio invisível, tá? Eu vou fazer aqui o bordado para vocês com um fio marrom, porque se eu bordar com o invisível, vocês não vão enxergar nada aqui na filmagem, tá? Mas eu indico muito, aqui no caso, quando a gente troca muitas cores, você optar pelo fio invisível. O que você tem que tomar de cuidado com ele? No arremate inicial e no arremate final, porque ele solta o nó muito fácil. Muitas vezes eu dou o nozinho aqui, olha, vendo? Olha, passei duplo, dei o nozinho e muitas vezes eu venho com o isqueiro, gente, sabe, ó, e dou aqui uma leve queimadinha para ele segurar, mas mesmo assim corre o risco de soltar. Então, coloca, olha, e dá, ó, viu como ele solta? O nó é só para parar ele. E aqui, ó, você vai dar umas dois, três arremates. Eu vou ensinar aqui com o fio marrom para vocês poderem enxergar. Fernanda, eu não tenho fio invisível em casa. Como que eu faço para fazer esse efeito aqui, olha? E essa troca de cores. Então, você escolhe, no nosso caso aqui, por exemplo, olha, foram feitos esses três tons. Você escolhe o fio da cor do mais escuro, ok? Então, você escolhe a cor do fio do mais escuro para fazer o bordado. Se você não tem invisível, daí você borda todo ele com a mesma cor de fio. Porque não dá, gente, para você ficar trocando a cor do fio de acordo com a cor das pedrarias. Vai dar muito trabalho, tá? E ele não vai dar esse efeito contínuo aqui que a gente tem. Ele acaba, né, partindo o bordado se você ficar trocando de cores. Então, faça opção pelo invisível ou no tom mais escuro aí da sua pedraria. E nesse caso do verde, o verde, ok? Então, olha, eu vou fazer com marrom. Então, vamos lá. Lembra que eu falei que a gente tem que ler o bordado, que a gente tem que entender a nossa estampa. Então, aqui, olha, eu vou começar. Como ele não tem contorno essa, olha, essa ela não tem contorno, eu vou começar pelo miolo e depois eu venho para o preenchimento. Então, olha, como eu mostrei ali, você nunca confia no seu nó, tá? Ó, quer ver? Eu vou puxar, ele vai soltar, ó. Viram? Por isso a gente nunca confia no nó. Quando um bordado você lava ou a primeira usada já começa a cair pedraria, é porque ou no começo ou no fio foi mal arrematado. Então, o arremate é fundamental para a qualidade de um bom bordado. Então, você segura aqui, ó, dá um pontinho, olha. Ó. No fio de poliéster ou no fio de poliamida, um nozinho é suficiente, a gente começa a bordar. No invisível, não. No invisível, você tem que dar mais uns 2, 3 nozinhos, tá? Para ele ficar bem firme. Olha. Vou começar, então, aqui com o nosso miolo. Eu gosto muito desse ponto, gente, porque ele deixa bem moderno. Aqui eu uso paetê. Paetê do pequenininho,
Olha, e vou colocando eles na agulha. Não precisa contar. Eu coloquei aqui, olha, uma quantidade, não precisa medir. Não se preocupe em anotarem que a miçanga é 2,6, que o cristal é 4 milímetros, 3 milímetros, paetê. Nada disso, porque vai ter na descrição aqui do vídeo os materiais que eu usei como inspiração aí para vocês. Então, olha, você coloca uma quantia aqui, olha, de paetê, não precisa contar, e dá um ponto, olha, à frente. Olha que bonitinho que eles ficam, olha. Daí daqui, você já vem, por exemplo, aqui ó, na frente dele. Se você é minha aluna do curso A Arte de Bordar à Mão, esse ponto é o ponto de preenchimento aleatório. Um dos meus pontos favoritos, por sinal, olha. Então, eu coloquei o paetê, a miçanguinha. Esse ponto é bem legal e, inclusive, ele é o ponto que eu fiz aqui, olha. Só que no lugar do cristal, eu coloquei o paetê. Então, aqui é paetê com a miçanga e aqui é o cristal com a miçanga. Já vou fazer ele de novo aqui para vocês verem. Eu vou fazer mais um montinho aqui dos paetês. Não precisa contar, eles não vão ficar todos do mesmo tamanho e é isso que deixa o seu bordado único, exclusivo e moderno, olha. Então, eu coloquei aqui, olha, um tanto, ó, você pode medir, ó, o tamanho aqui que ele deu, ó, e só dá um ponto para baixo, ok, ó. Daí aqui, vou colocar o cristal e uma miçanga, certo? Olha, isolo a miçanga e passo com a agulha somente dentro do cristal. Ok? E dessa forma, com esses dois pontos, nós vamos fazer toda essa parte verde aqui, ok? Vou fazer mais um aqui. Olha. Então, são esses dois pontos que eu tô utilizando nesse miolo. Então, olha, eu coloco uma quantia de paetês, empurro, olha, com a agulha e meço, olha. Medi o tamanho dele, olha, só passo a minha agulha para baixo. Venho aqui do lado e coloco o cristal com a miçanga. Isolo a miçanga e volto, olha, com a agulha somente dentro do cristal, ok? Dessa forma, vão preencher toda a parte verde. Depois que a parte verde estiver toda preenchida, nós já vamos para o preenchimento das pétalas. Como eu falei, gente, agora há pouco, você vai seguir, olha, o movimento que a estampa te proporciona. Então, no caso, ela faz esse movimento, não faz? Então, olha, eu vou pegar daqui 4. Olha, eu dou um ponto, gente, aqui na frente dele, ó, e volto. Mas olha o tantinho só que eu volto. O que é esse tamanho? É o tamanho de uma miçanga, tá? E volto aqui, olha, dentro da última. Lembra quem é aí minha aluna também da arte do bordado à mão, o nosso ponto de miçanga 3 volta 2 ou vidrilho que é 2 volta 1? Então, é isso, só que agora ele é um ponto alongado, tá? Você pode colocar até no máximo 6 materiais. Quando eu falo 6 materiais, eu tô falando 6 miçangas ou 6 vidrilhos, porque são materiais pequenos e volta só em um, só no último. Por que você dá essa voltada, vamos dizer assim, para não dar degrau no bordado, ok? Então, olha, aqui, olha, eu já começo a medir. Vem até aqui minha estampa, daí ela já não começa a ficar cor-de-rosa clara.
Então, aqui eu já faço, ó, eu coloquei 3, eu vou colocar mais 2. Vou colocar mais 3, ó, vou colocar 6 aqui, olha. Coloquei 6. Então, essa troca de cores vocês fazem no mesmo ponto, na mesma agulhada, olha. Venho aqui, olha, e dou um ponto do tamanho da miçanga, olha. E passo por dentro da última. Olhe como ele fica retinho e ele não dá degrau no bordado. Agora aqui, olha, eu posso vir continuando com ela, porque ele tá no mesmo movimento. Se você achar difícil, você pode até pegar um lápis ou aquela caneta, te indico melhor a caneta, aquela que apaga com o calor, e ir fazendo o efeito aqui que você quer do bordado, entendeu? Olha. Porque aqui, olha, ela já pertence para cá, mas eu consigo, olha, ir subindo ela até aqui. Eu vou fazer até em cima para vocês irem percebendo a mudança de cores. Então, aqui eu vou colocar mais um do claro, olha. Coloquei 6 aqui, ó, e vou dar um pontinho, olha. Tamanho da miçanga. Passo por dentro dela. E quando não couberem 6, couberem 5, couberem 4, às vezes cabe só um, gente, não tem problema. O que importa é que você aí borde toda a tua estampa. Aqui, ó, já começa a clarear. Deixa eu só ver quantos eu coloquei. 3 e mais 3 aqui, olha. Tem aqui um clarinho no meio, olha. Dou um ponto do tamanho da miçanga, olha. E volto. 6 só do claro. Dou um pontinho, olha, pequenininho do tamanho da miçanga, voltando e já volto por dentro da última. Certo? Aqui, olha, eu já vou mudar, colocar também branco junto nesse ponto. Olha, 1, 2, olha, 3 e o restante branco. Não faz mal, olha, vocês misturarem a miçanga com o canutilho. Olha, aqui tá misturado, miçanga com canutilho, ó. Tá? Não faz mal. Então, aqui, olha, vou colocar mais um vidrilho para fechar bem o acabamento. Aqui, ó. Certo? Então, olha, viram a sequência da troca de cores? Então, agora, você pode voltar aqui do lado, olha, do branco e começar a descer. Eu, particularmente, desceria até aqui, olha, tá? Até aqui. Daí volta aqui, sobe, ia fazendo essa parte aqui primeiro e depois esta daqui, para dar o movimento, tá? Da troca, não só da troca de cores, mas da troca de sentido do bordado, ok? Então, eu vou fazer mais um pedacinho aqui, mas é um ponto bem gostoso, gente, de bordar. Vai rápido, não é um ponto que demora muito, olha, então você vai medindo aqui. O segredo, gente, da chita é você fazer esse movimento, tá? O movimento que o tecido faz, então vocês seguindo o movimento dele no bordar e a escolha correta aqui das cores para harmonizar. 3, 4, 5, uma miçanguinha aqui, dá um pontinho do tamanho da miçanga e volta dentro da última. 3, vou colocar mais um aqui, 4, 5, 6. Dou um pontinho e volto por dentro da minha última miçanga. Lembrando que eu estou fazendo com o fio marrom para aparecer no vídeo. Você vai fazer aí ou com um fio invisível ou com o fio no tom mais escuro da flor, da sua flor. Olha, dou um pontinho, olha. E volto dentro da última para travar.
Agora aqui, olha, gente, para dar o movimento que eu tô falando para vocês, vai colocar 1, 2. Ó, 2 é suficiente. Não, mais 1, 3. 3 é suficiente, olha. Daí, eu vou dar o ponto. Aqui, eu não preciso passar dentro de nada. Eu vou subir com a minha agulha, olha, já aqui. Porque eu quero fazer essa pétala aqui, olha, do branco para cima, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou subindo com ela aqui. Lembra sempre, gente, que bordado a gente fraciona. A gente vai fazendo o bordado por partes, ok? Dou um ponto aqui, olha. Passo por dentro da última. Acho que dá pra tirar, ó, você mede, ó. O meu aqui tinha que tirar uma rosa e colocar as brancas e já. Olha. Como ele tem esse contorno aqui no mais escuro, eu não segui esse contorno, tá vendo? Olha. Se você quisesse seguir ele, daí sempre a última pedra aqui, olha, a última pedraria, você colocaria da cor do contorno. Eu não quis seguir para ele ficar mais aleatório, olha. Mas no caso aqui, ó, se você quisesse seguir, você colocaria uma miçanga, olha, no final, e todos ficariam com a miçanga na mesma cor do final. Ele acaba fazendo também um efeito de contorno sem precisar contornar, tá? Olha, eu vou dar um ponto aqui para vocês, só para vocês verem. Olha. Daí volta aqui, ó. Se você quiser, é mais uma sugestão aí. Essa aula tá cheia de sugestões e de dicas, gente. Anotem aí, olha, se você quiser, ó, ela faz um contorno, um efeito de contorno sem precisar contornar, porque o contorno geralmente é o que mais demora de um bordado, né? O contorno às vezes demora mais do que um preenchimento, olha. Então, olha, duas opções aqui para você de finalizar o seu bordado, ok? Olha. Então, gente, olha, com esse ponto você vai preencher toda a sua flor. Como eu falei já no começo e você já pode ter ouvido eu falar em outras aulas, bordado não é difícil, bordado é trabalhoso, requer paciência, né? É demorado para fazer, mas vocês viram como é fácil? Então, olha, aqui vocês aprenderam 3 pontos diferentes já, ok? Então, com esses pontos, vocês vão chegar a esse resultado final. Agora, eu vou aqui arrematar minha agulha, tirar minha agulha daqui e eu vou ensinar vocês este bordado aqui. Então, pessoal, agora a gente vai para a segunda opção aqui de flor. Lembra que eu falei que tem a opção de fazer com ou sem contorno? Eu vou fazer o contorno, olha, eu vou fazer essa daqui para vocês verem. Na verdade, olha, elas são a mesma, só que uma tá com contorno e a outra não. O contorno é o ponto 3 volta 2. Lembra aqui que volta no último? Agora nós vamos voltar nas duas últimas. Então, você vai colocar 3 miçangas. Meço, gente, o segredo tá aqui, ó. Medi bem certinho, olha, o tamanho das 3 e volto, olha, eu volto com a agulha e passo dentro, olha, das duas últimas, ok? E coloco mais 3. Tá vendo que meu fio, olha, tá dentro da miçanga. É isso que tem que acontecer, olha, para não dar degrau no seu bordado. Então, 1, 2, 3. Meço, olha, bem certinho aqui o tamanho e volto, olha. Aqui na segunda, ó. Tá vendo, ó? E passo a minha agulha dentro das duas últimas. 1, 2, 3. Volto na segunda.
Passo por dentro das duas últimas. 2, 3. Meço, olha, e volto na segunda. Olha. Três. Então, esse ponto, ele é o famoso 3 volta 2, tá? Então, 3, ó, mede bem certinho e volta aqui, olha, nas duas últimas. Olha. Lembrando vocês que todo bordado que tem contorno começa sempre pelo contorno, tá, gente? Começa sempre pelo contorno. Para depois fazer o preenchimento. Agora aqui, ó, para terminar, não cabem 3. Você mede. Se couber só um, coloca só um. Olha. Podia tentar 2, mas aqui um só já resolveu, ó, já chegou no final da estampa, olha. Só dou um ponto para baixo. Arremato, tá? Arremate, gente, é igual o pontinho inicial, olha. Dá um arremate. Anda, eu sempre ensino isso, ó. Anda com a agulha embaixo da pedraria, olha. Dá mais um nozinho. Faz isso umas 3 vezes, ok? Olha. O que acontece? Ó, não fica aquele nó grandão no mesmo lugar. Então, o nosso contorno tá pronto. Você vai fazer todo o contorno, ok? Depois que todo o contorno estiver pronto, você vai vir, olha, com o fio de meada, aí com o fio que você escolheu. Eu dou nozinho, olha, aqui. Você faz o seu nozinho que você é acostumada aí na sua casa, olha. Corta o excesso. E agora a gente vai fazer aqui, olha, o ponto cheio. Eu sempre, olha, também não confio no nó, mas quando eu trabalho com a meada, olha, eu só venho para baixo, ó, e volto para cima. Isso já trava o nosso bordado, ok? Olha, ponto cheio, então, olha, você dá um ponto aqui, olha, e volta aqui embaixo, olha. Você vai preenchendo, olha, com o fio. No caso aqui, gente, olha, eu vou dando eu vou preencher, tá vendo esse vãozinho que tem aqui no meio deles? Eu vou fazer ele também, e aqui, ó, para chegar nessa manchinha aqui, eu vou descer um pouco de ponto cheio para deixar mais cheio, mais bonito, tá? Para ele não ficar muito ralinho, ó. Então, você só vem e volta, olha, com a agulha, olha. Olha que bonito que ele fica. Aqui eu vou dar um menor, aqui não existe, olha, essa cor, mas eu vou completando, vou fazendo a minha estampa. Por isso, gente, que você bordar aí a sua chita, o seu tecido estampado, ele se torna único e exclusivo. Olha, olha que bonito. Daí, olha, se eu fizer como tá aqui a estampa dele, eu terminaria aqui, né? Porque daí aquela pequenininha lá, mas eu acho, olha, que eu gosto. E vou diminuindo, ó, até chegar nela. Olha que bonito. Dou um ponto aqui. E olha, que ponto cheio bonito, rápido. Como que você faz, olha. Cada um tem um jeito, gente, de arrematar. Esse é o meu, olha, eu vou passando, olha, por baixo do ponto, olha, ele vai travando
o fio, não dou nó. Aqui, ó, olha. Tá? Olha que bonito. Bordado em pedraria, vocês não se preocupem com o avesso, que não é como o bordado de fio, o ponto cruz, que existe bordado avesso perfeito. No bordado em pedraria, existe avesso limpo, sem nó, sem fio um passando por cima do outro, um avesso bem feito. Olha, aqui eu vou dar de novo meu nozinho e vou trabalhar com o terceiro ponto aqui, olha. Então, olha, a gente já aprendeu 1, 2, 3, 4, 5 pontos, gente. Agora a gente já tá indo pro nosso sexto ponto. Olha que aula aí mais rica. Então, olha, eu vou começar a fazer a parte do paetê. Lembra que quando eu falei aqui, ó, eu subi, cheguei aqui, vim pro lado e desci. Vim aqui e subi. Que eu posso ir subindo e descendo sem problema nenhum, ele não vai alterar o efeito do meu bordado. Já aqui vai, tá? Aqui, porque eu vou fazer, olha, esse efeito aqui, olha, da lantejola, eu vou trabalhar a lantejola com a miçanga agora. Para mim fazer este efeito, eu preciso, olha, eu gosto sempre de começar pelo meio, ó. Eu imagino aqui o meio, olha, da pétala e vou começar pelo meio dela, ok? Tá, dei aqui meu nozinho inicial já, ó. Tá? Vou começar. Então, vou colocar uma lantejola. Três miçangas, ok? Olha, e vou dar um ponto à frente. Venho aqui do lado, olha. Um paetê. Três miçangas. E venho aqui na frente. Ele fica um pouco estranho, né, gente? A cor do fio não sendo a cor da pedraria. Mas é só para vocês enxergarem aí bem. Você pode fazer com o fio transparente, com a linha. Tem lugares do Brasil que falam fios, tem lugar que falam linha, né? A linha transparente, que no caso é essa, ou com a linha da cor da pedraria, ok? Eu tô fazendo aqui com uma cor nada a ver, para aparecer bem aí no seu vídeo. Então, uma lantejola, 3 miçangas. 3 miçangas, um ponto à frente. Olha, ele vai em algumas partes já começar a miçanga terminar dentro do fio, não tem problema. Olha aqui, ó. Teve umas, olha, que eu até desci, olha, para dar um efeito diferente, tá vendo? Olha. Então, a miçanga, ela entra na parte do fio. Eu coloquei para vocês verem. Se eu colocar 3 miçangas, ela já vai passar para outra parte da estampa, que é essa estampa com o rosa. Então, olha, 2 é suficiente para não comer ali uma parte da outra estampa, olha. Daí aqui, olha, tá vendo que ficou um vãozinho? Você pode vir aqui e preencher só com miçanguinha. Vou colocar 2, vou medir, se ficar muito eu tiro. Olha, e deixo só uma. Uma até caiu, ó, mas uma só é suficiente também, olha. Tá? E como que eu fiz, olha, para ele fazer aquele efeito ali? Eu voltei, olha, nos meios aqui delas, olha, aqui não precisa voltar, tá? Que ela já tá pegando no fio. Olha, eu volto no meio entre elas e vou colocando mais uma camada da lantejola com as miçangas. Olha, no caso aqui também, 3 miçangas é muito. Olha, eu vou deixar 2. Vou voltando aqui aonde eu vou observando que tem vão,
eu volto com a minha agulha e vou preenchendo. Pego aqui em cima dos fios, olha. E você veja que ele vai dando esse efeito, olha, de crespinho. Só que sempre você tem que começar para ele dar esse efeito de fora para dentro, ok? Então aqui já tem essa regrinha que você tem que bordar primeiro o contorno, depois os fios e depois a lantejola com a miçanga de fora para dentro. Vou fazer aqui nosso último ponto, então, olha, colocar ele aqui. E você vai seguir o que eu ensinei aqui do outro lado. Depois, gente, eu vou passar, ó, o que não se deve fazer, eu vou fazer para vocês verem. Então, eu tô com o fio aqui, certo? Eu tenho que arrematar meu fio para vir aqui fazer o miolo. Tem muita gente que faz isso daqui, olha. Olha como que fica um fiozão cruzado. Isso a gente não faz o bordado. Isso deixa um avesso feio, um avesso que a gente fala um avesso sujo, tá? Então, isso você não deve fazer, ok? Eu vou deixar ali porque eu já fiz para vocês verem, mas passei para cá, olha, para vocês verem o miolo dessa daqui. Foi aqui que eu usei os 2 cristais. No caso, gente, olha, ele dá esse tom o cristal, né? Ele dá um brilho diferente. Mas caso você não tenha aí, faz com miçanga, faz até com paetê mesmo. Olha, eu fui aqui, olha, só passando o meu cristal. Como ele é um cristal pequeno, eu só passei de um lado do outro sem travar. Se o teu cristal foi maior, você tem que usar lá do nosso curso A Arte de Bordado à Mão, o ponto da pérola e o ponto do cristal, que é aquele ponto que trava no meio, ok? E daí eu salpiquei, gente, uns cristais rosés em volta do verde, tá? Que ele deu aquele brilho bonito. E você faz isso depois do fio, tá? Você dá uma pulada aqui no fio para você enxergar onde é que tá a manchinha verde do tecido e coloca ele por cima do fio. Aqui nessa, olha, eu fiz este mesmo ponto aqui, olha, que vocês já aprenderam, só que ao invés de usar o cristal, eu coloquei a miçanga, tá? Vai precisar de 3 miçangas. Eu coloquei 2 miçangas, um paetê e uma miçanga, ó. Fiz uma torrezinha e faço o mesmo ponto dali, ó. Tiro a miçanguinha, isolo ela e passo com a agulha, olha, dentro de todos os outros materiais. Olha, ele fica uma torrezinha de pé. Então, é mais uma sugestão aí para você usar de miolo nas suas flores. Esse é o que a gente chama de pestilo, o pestilo da flor, tá? Então, você pode colocar quantos materiais você quiser aí para ele dar esse efeito de 3D, ok? Então, gente, falta agora só eu ensinar para vocês as folhas, a flor e o miolo aqui, olha, vários tipos de miolo, formas da flor. Ensinei aqui também que você pode fazer com acabamento, sem acabamento, lembrando sempre pelo contorno, depois o fio, depois o preenchimento com a lantejola e a miçanga, ok? Vou arrematar aqui e já vou ensinar ali as folhas para vocês. Então, pessoal, olha, vou fazer um pedacinho aqui. Na verdade, todos os pontos das folhas vocês já aprenderam, tá? Só vou ensinar aqui como que vocês utilizam eles. Olha. Então, aqui, ó, o branco. 4, 5, 6, olha. O branco aqui. Lembra esse mesmo ponto aqui, ó. Dá um ponto. Olha. Passa no último, certo? Vem pra cá, olha. Aqui tem 5, 6, olha.
Mesma coisa, gente, que a gente fez aqui na flor, ok? Daí eu fechei. Primeiro, como que eu fiz? Primeiro eu fiz a parte branca, tá? Delas. Depois eu vim com esse ponto e contornei, ó. Pode ver que a flor tá contornada e depois eu preenchi, ok? Então, para você fazer este ponto, é o ponto do paetê simples, que eu usei um paetê e uma miçanga. Então, se você é iniciante, tá? Eu te indico fazer este ponto, porque ele é um ponto fácil e rápido. Então, se você que já é mais um nível mais intermediário, mais avançado, você pode optar, olha, por uma dessas opções aqui de folha. Essa, olha, eu trabalhei o ponto cheio, o vidrilho branco e a miçanga verde, ok? E essa daqui, 2 tons de miçanga. E nessa eu trabalhei o vidrilho com o ponto de paetê simples. Então, gente, são 3 opções, olha, de folhas, para você ver qual delas se encaixa melhor aí na sua chita, na sua estampa. O paetê simples, como o nome já diz, é muito simples. Então, eu coloquei um paetê, uma miçanga, isolo a miçanga, olha, e passo com a minha agulha só dentro dele, ok? Igualzinho vocês fizeram aqui no cristal ou no nosso ponto pichilo lá. O que muda são os materiais e quantidades. Um paetê. E uma miçanga. Eu isolo, olha, a minha miçanga e volto com a minha agulha só dentro do paetê, gente. Então aqui, olha, vamos contar juntas quantos pontos vocês aprenderam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se eu não me perdi aqui, 9 pontos diferentes. Olhem que aula mais rica, quantos pontos, quantos insights aqui eu trouxe para vocês, mas ainda tem mais, tá? Agora que nós já terminamos a parte do bordado da pedraria, então, olha, nós chegamos aqui no nosso bordado final, olha, prontinho com os pontos que eu ensinei. Agora eu vou pegar a minha termolina e o meu pincel e vou passar a cola aqui atrás desse bordado para a gente poder ensinar vocês como que a gente tira, como que a gente recorta para você poder chegar a esse resultado e aplicar nas suas peças de roupa. Vamos lá? Como eu mostrei no começo, lembra que eu falei lá antes da gente começar a bordar que vocês tinham as 2 opções, né, da entretela ou do bastidor com termolina? Eu particularmente é a opção que eu mais uso, tá? Bordar no bastidor e depois passar a termolina. Então, olha, tá prontinho o bordado. Eu vou pegar aqui, olha, termolina leitosa. A minha tá bem velha, gente, vocês estão vendo que tá no fim e dura isso. Dura que vocês nem imaginam. Não tem pincel, gente, pega o dedo e vai com o dedo mesmo. Principalmente, ó, tá vendo que eu passo saindo, olha, do desenho? Isso é muito importante, tá? Para a hora que for recortar, não ter perigo da chita desfiar. Então, passa bem, olha, aqui. Você pode estar se perguntando aí, professora, posso passar cola branca? Não, gente, porque a cola branca, nesse caso, a gente precisa que mantenha o tecido com a cola, entendeu? E a termolina, quando lava, não solta. A cola branca vai soltar, vai desfiar daí quando vocês lavarem. Então, por isso, a termolina, tá? Então, olha. Passo bem pro lado de fora. Então, olha, pessoal, bem passadinho, olha, tá vendo? Dá pra ver, olha, a marcação aonde ele passou, ó, por fora do bordado, a termolina, onde eu passei por fora. Olha, ela não interfere aqui na cor da pedraria, ok? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai esperar secar. Espera secar, às vezes, gente, até de
levam horas, tá? Não é uma coisa rapidinha, que passou, daqui meia hora tá seco. Ela demora, principalmente se você morar em lugar que esteja mais friozinho. No calor ela seca mais rápido. Eu algumas vezes já acelerei o processo pegando o secador com o jato quente para ela ir secando mais rápido, tá? Mas deixa aí ela secar naturalmente. Depois que ela estiver sequinha, a gente recorta, ok? Vou esperar a minha secar aqui e já volto te mostrando como você recortar e transformar o seu bordado em uma linda aplicação. Então, pessoal, olha, já passei a termolina, já secou. Agora eu vou tirar, olha, daqui duas opções, para as mais corajosas e para aquelas que ainda têm um pouquinho de medo de recortar. Se você tem um pouquinho de medo ainda de recortar, olha, você vem com a tua tesourinha e vai deixando, olha, uma bordinha. Olha, você deixa essa bordinha e você vem com a tesoura, olha, e vai fazendo vários piquezinhos nela, tá vendo, ó? Daí você vai dobrar. Olha, vai dobrando bem ela. E daí aqui, gente, vocês vão ter que vir com um pincel e ir passando uma termolina. Aqui até pode ser uma cola branca se você quiser, mas como você já vai estar com a termolina aí, com o pincel com a termolina, ó, você vai passando a termolina aqui para ela, como que ela vai fazendo o acabamento, ó, tá vendo? Olha, dá para ver aqui, né? Olha, que ele fica bem bonitinho, ó, nessa parte aqui que eu fiz, né? Agora, se você quiser, eu particularmente, eu já vou cortando direto. Mas são duas opções. Hoje eu tô trazendo aqui muitas opções para vocês, gente. Então, olha, se você não tem medo, qual que é o risco de quem faz isso daqui que eu tô fazendo? Aqui eu já corto direto, tá? Não faço a dobrinha ali. É você não ter ainda muita habilidade com a tesourinha. Primeiro que a tesourinha tem que estar com a pontinha bem fininha. E segundo que você tem que ter uma habilidade com ela e olhando aqui também por trás, para não ter perigo, gente, de cortar o fio. Entendeu? A linha aqui que você bordou, porque se você cortar a linha, vai desmontar todo o seu bordado. Então, muitas vezes, eu sei que vocês têm medo de fazer isso, olha, de já ir cortando aqui direto e cortar algum fiozinho ali que vá soltar o seu bordado. Se você tem esse medo, você vai fazendo dessa forma aqui, olha, tá? Corta com uma sobra aqui de mais ou menos uns 2 centímetros por aí, 3 até, e dá esses piquezinhos e vai dobrando e colando lá atrás, olha. Fica super bem acabado também, olha, tá? Ou se você tem bastante coragem já bastante habilidade, ó, você vem e vai cortando direto nela, ok? Outra dica para vocês, você pode pegar canetinha, tá? Mas tem que ser, gente, essas canetinha para tecido, tá? Ela é própria para tecido. Olha, e você pode pegar o tom mais próximo da última pedraria e olha, vim passando aqui, ó, fazendo o acabamento. Olha que bonito que fica, olha, para você aplicar. Porque se você passar outra canetinha, gente, que não seja própria para tecido, sabe o que vai acontecer? Quando você lavar ou sua cliente lavar isso daqui, vai manchar a roupa. Você vai passando, olha como o acabamento fica bem legal, olha. Mas tem que ser canetinha própria para tecido. Elas geralmente, gente, são importadas, mas vocês acham com facilidade elas na internet. Então, pessoal, olha aqui, recortei, né? Como eu mostrei para vocês, eu recorto direto, ou se vocês não têm ainda tanta habilidade, faz daquela outra forma que eu ensinei, olha.
Fui passando a canetinha também, tá? Para ir fazendo o acabamento, olha. Lembrando que isso aqui é canetinha própria para tecido, não é canetinha escolar, pelo amor de Deus. Também, se não quiser, não tem, pula essa parte, vai dar tudo certo. Olha, aqui tá sem a canetinha, tá? Chegamos a esse resultado. Então, aqui, gente, tá prontinho o seu aplique, tá? E você pode colocar, olha, aonde você desejar. Numa camiseta, em um jeans, em uma bolsa, várias peças. Eu sempre aplico nas roupas com o fio invisível, vou dando pontinhos, prendendo todo ele em volta, ok? Mas, se você quiser ainda aí, se você faz para vender até uma renda extra ou sua renda principal, você pode montar acessórios. Daí você vai precisar de um fundo para ele, que pode ser o feltro, ou pode ser o corino, ou pode ser até uma pelica, dependendo aí do seu público. Então, olha, você vai aqui, olha, recortar, ok? Tá? Você vai recortar o seu forro aqui nele e depois que você recortar o seu forro, você vai escolher aí o que você vai fazer com esse bordado. Por exemplo, vou fazer um broche ou vou fazer um arranjo de cabelo, vou colocá-lo em uma tiara. Então, tem inúmeras opções aí de acessórios que você pode estar fazendo com a chita bordada. Então aqui, olha, você vai recortar. Como a termolina já deixa, gente, ela bem durinha, você não precisa colocar outro acabamento ou passar cola branca, nada disso, colocar papelão, porque ela já deixa ela durinha. Daí aqui você vai pegar a sua agulha, seu fio, ou se você quiser fazer com miçanga também, e fazer o nosso ponto caseado, que é o ponto de arremate. Mas daí, gente, já fica para uma próxima aula, que inclusive essa aula onde eu ensino broches, ensino a fazer todo esse caseado, montar bem certinho, ela está disponível no meu curso A Arte de Bordado à Mão. E também lembrando que nós temos o nosso curso de bordado Lunéville, que é uma técnica francesa que você borda, olha, com essa agulha de gancho. E se você já tem prática aqui com o Lunéville, você pode, gente, olha, bordar a chita, olha, com a agulha de Lunéville, ok? Então, fica a dica aí para você, tanto a arte de bordar à mão, como o bordado Lunéville. O link dos cursos estão aqui na descrição do vídeo e eu vou ficar muito feliz em tê-la ou tê-lo como meu aluno, minha aluna em um dos meus cursos, ou quem sabe nos dois. Um curso, gente, sempre complementa o outro. Eu sempre digo que conhecimento nunca é demais, é algo que ninguém tira da gente. Essa aula ficou um pouquinho longa, mas também olhe quanta riqueza, quantos detalhes, quantos insights, quantas dicas que eu trouxe aqui para você. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui abaixo e que Deus abençoe.